Muitas vezes eu ouço falar, leio sobre a existência de um conflito entre a emoção e a razão. Eu penso que essa discussão está ligeiramente deslocada, que o conflito entre a emoção e a razão que aparece aos olhos das pessoas, aos olhos dos pensadores, dos analistas, ele é o que eu chamaria de um conflito de segunda ordem. Ele é derivado de um outro conflito que me parece um conflito mais básico. Vou tentar me explicar. Eu acho que o verdadeiro conflito que existe nos humanos é o conflito entre o desejo e a realidade. Os humanos, por suas características, por sua capacidade de imaginação, de produção de imagens, pelo fato de serem seres sociais, de serem seres de linguagem, de serem capazes de pensar sobre, por uma série de propriedades que os humanos têm, que os tornam diferentes de outros seres vivos, eles conseguem imaginar coisas que não existem na realidade. Digamos, por exemplo, que eles imaginem um unicórnio. Eles conseguem imaginar um unicórnio. O unicórnio pode ser um nome derivado de um rinoceronte africano ou qualquer coisa desse tipo, que foi uma imagem vista por alguém que passou por telefone sem fio e virou aqueles unicórnio cor-de-rosa de plástico ou de borrachinha bonitinho que são vendidos nas vitrines das lojas para as crianças, etc. Mas o interessante é que ele consegue imaginar um unicórnio, um objeto não existente no mundo real, um ser não existente no mundo real, e consegue operar na realidade de maneira tal a produzir aquele unicórnio, né? Claro, o unicórnio que ele produz é um brinquedo de criança, não é um ser vivo. Mas a realidade, ela opera segundo certas regras. E o fato é que, se você examinar o mundo que os humanos criaram, você vai ver que eles criam coisas como, por exemplo, esse computador no qual eu estou gravando isso que você está falando, ou talvez um celular no qual você possa assistir esse vídeo que você está vendo aí. E esse objeto ele é tão improvável que, se você encontrar um iPhone no meteoro, por exemplo, você vai falar assim: "Ah, existe vida fora da Terra e ela está no Facebook", porque o iPhone é um objeto que não vai aparecer na natureza sem a intervenção de um processo em que uma certa imaginação conseguiu usar regras da realidade. O iPhone é um objeto que obedece às regras do mundo externo à mente, do mundo físico, e uma certa imaginação de uma certa pessoa acabou utilizando essas regras para produzir aquele objeto altamente improvável. Eu me lembro de uma citação do Karl Marx, eu não sou marxista, mas essa citação é uma citação que me fica na cabeça, que ele compara, ficou na cabeça quando eu li o Marx, que ele fala assim: a diferença da casa da abelha da casa do humano é que a casa da abelha é feita com a maior perfeição, mas a casa do humano, antes de existir no mundo material, ela foi construída no espírito humano, né? O conflito que eu vejo, o conflito básico que está subjacente a esse chamado conflito emoção e razão, é o conflito entre o desejo e a realidade. Eu estou com sede nesse momento, por exemplo, e essa sede começa a me perturbar. Esse exemplo é um exemplo que eu tiro de algumas falas do Freud. Ele começa a me perturbar, ele aparece na minha mente como dizia o Freud, como uma afecção mental e começa a me chamar minha atenção, a sede. Num certo momento, essa sede emerge na minha consciência e eu, por ela ter emergido na minha consciência como um desconforto, um distúrbio interno, fisiológico, talvez meu,
ela produz na minha consciência a lembrança de um objeto mental que corresponde à sede, que é a água. E esse objeto, que talvez no início, quando eu nasci, tenha sido o leite do peito da minha mãe ou qualquer coisa assim, hoje é água, num certo contexto talvez seja cerveja ou um suco de laranja. Esse objeto mental, ele na verdade ele não mata a minha sede, ele deixa a minha sede mais nítida. Então a minha sede, que seria o meu desejo, fica mais clara, é sede o que eu estou sentindo. Mas para eu de fato matar a sede, eu preciso olhar em torno a mim e encontrar um objeto externo à minha mente que se corresponda de forma razoável, parecida, com aquele objeto que a minha sede, a minha mente produziu usando a imaginação. E tenho que fazer um movimento em relação a esse objeto. Por exemplo, nesse momento, se eu quiser tomar água, eu vou ter que dar uns 4 passos, porque a minha garrafa de água ficou lá na outra mesa aqui da minha sala. Então eu tenho que mover meu corpo em relação a isso, e para fazer isso eu tenho que dominar meu corpo, eu tenho que saber calcular a distância. Se eu calcular errado, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece muito esses copinhos de plástico que você toma água em sala de espera de dentista, esses lugares, banco, essas coisas assim. Às vezes eles são muito molinhos. Se você pega com a força errada, aquilo quebra na mão, você derruba a água, tudo. Eu sou mó desastrado, essas coisas. Se você pega com pouca força, ele escapa da mão e cai no chão e molha você também. Esses copinhos plásticos são coisas nas quais eu presto uma atenção enorme, porque eu sou pouco prático nesse sentido. E eles têm uma regra deles. Eu não posso desobedecer a regra do copo, senão eu quebro ele ou deixo ele escapar e cair, aí eu não consigo tomar água. Esse conjunto de regras da realidade, ela independe do meu desejo. Eu posso desejar o que eu quiser, porque se eu apertar com o copinho com a força errada, ele quebra. Então, na verdade, o conflito que eu vejo é entre o desejo meu de água e a realidade, o conjunto de regras que vai permitir que eu manipule a realidade, ou me movimente em relação a ela, manipule o meu comportamento em condições suficientes para obter a água que vai matar a minha sede. O que ocorre é que a emoção, ou tudo aquilo que a gente chama de emoção, nada mais é do que um conjunto de informações sobre o meu interior, sobre o meu desejo, sobre o que eu quero, o que eu estou afim, o que eu estou sentindo falta, o que eu estou necessitando, o que eu estou precisando, o que eu gosto. E a razão, ou aquele conjunto de processos que a gente chama de razão, é é uma fonte de informação sobre como a realidade funciona, não é? Nós, por exemplo, operamos a nossa capacidade racional a um tal ponto que a gente consegue produzir iPhones, por exemplo, computadores como esse. Se você tenta manipular a realidade, mudar a realidade, implantar seu desejo na realidade, sem levar em consideração de forma sólida qual é de fato a regra que você tem que usar para produzir aquilo, a realidade simplesmente não funciona. Você vai pegar o. Não sei se seja, por exemplo, eu uso sempre esses exemplos pessoais e bobos que você pode encontrar na sua própria experiência para não ficar discutindo abstração. Você vai pegar uma mala, acha que ela é mais pesada do que ela de fato é, faz mais força, a mala sobe assim, bate no seu queixo. Eu lembro que tinha umas malas de papelão quando eu era moleque, e às vezes eu ia de trem com o papai para São Paulo. E uma vez eu peguei uma mala dessa aí achando, eu era menino, pequeno, né? E fui pegar e a mala estava vazia. Eu estava na casa da vovó lá em São Paulo. Eu levantei, ela subiu, me deu uma malada no queixo assim. Eu fiquei com uma tremenda raiva, porque eu fiz força demais, né? Assim como no caso do copinho. Então, na verdade, o que eu vejo é que há um conflito entre desejo e realidade, a informação que a gente tem dos nossos desejos, a maneira como a gente pensa e entende, aprende, reconhece e opera os nossos desejos, ela é um tipo de racionalidade, não é uma coisa maluca, mas é um tipo de racionalidade que a gente tende a chamar de emoção. E a forma como eu obtenho compreensão da realidade, como é que aquilo que está fora de mim funciona, que as coisas que eu posso mexer para lidar com o meu desejo, a gente lida com essas coisas usando ferramentas que nós chamamos de razão.
Se vocês observarem, isso me coloca numa posição diferente desse mainstream moderno de que toda emoção começa com uma razão, ou toda razão começa como uma emoção. Não, não, eu acho que a emoção e a razão são formas legítimas de pensar e de operar e tem um papel importantíssimo, mas cada uma delas ocupa um determinado aspecto ou é predominante num determinado aspecto da nossa realidade. E o conflito que existe entre o desejo e a realidade não é um conflito insolúvel, tanto que a gente consegue fazer iPhone. Talvez aí, o dia que os caras da engenharia genética tiverem operado o suficiente, eles consigam produzir um unicórnio. Uma das autoras que eu mais amo, a Doris Lessing, ela tem um livro, Memórias de um Sobrevivente, em que ela conta das manipulações genéticas que produzem seres imaginários. Alguns dos gibis de que eu gostei bastante falam sobre isso. Ozymandias, que era um herói, ele aparece, se eu não me engano, no Watchmen, que é um gibi mais recente, que ele tinha um animal chamado Bubastis, que era um híbrido de tigre com lince, com não sei o que lá, não sei o que lá, era uma espécie de tigre com antena. Porque se a gente encontrar como funciona e entender racionalmente como opera o DNA, é bem possível que o humano acabe produzindo um tigre com antenas, se der na cabeça dele e se tiver alguma forma de garantir o esforço necessário para produzir isso. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês. Eu não acho que o conflito seja entre razão e emoção, acho que isso é uma forma superficial de entender as coisas. O conflito é entre desejo e realidade. E a emoção é o nome que a gente dá à forma que a gente tem de entender o nosso desejo. E a razão é o nome que a gente dá à forma que a gente tem de entender a nossa realidade. É isso aí.